Boa noite, povo. Hoje a live vai ser por aqui. Boa noite para você, estou acompanhando daqui. Boa noite para quem está mandando mensagem aqui para a gente para poder entender melhor o nosso trabalho do Você Mais Servidor junto com a Folha Dirigida. Nós estamos na segunda semana fazendo um trabalho direcionado a cada semana. Nós estaremos falando e abordando um tema. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Lívia Cavalcante, junto com Você Mais Servidor e a Folha Dirigida, nós já estamos desenvolvendo um trabalho de quase 20 lives, apoiando você, futuro servidor, com pessoas ligadas, cada um respeitando, acima de tudo, o limite de atuação. Então, nós já trouxemos psicanalistas, psicólogos, terapeutas, profissionais da atividade física, professores de mapas mentais, donos de instituições de coaching renomadas aqui no Brasil, acima de tudo para estar auxiliando você nessa preparação, principalmente no momento de isolamento social, onde todos nós sabemos que a pressão, o desânimo, tudo isso que está acontecendo, adia o edital, tem edital, enfim. Na semana passada, para você que esteve conosco aqui, muito obrigada. Se de repente alguém estiver entrando aqui de primeira vez também, eu vou estar acompanhando aqui no PC do lado para fazer as perguntas para o nosso convidado. Para você que ainda não viu nossas lives, na semana passada nós falamos da Semana do Foco, então tem 3 lives que são feitas durante a semana, às 8 horas da noite no Instagram e aqui no YouTube, nós estamos alternando. E aos sábados é uma mentoria ao vivo, onde eu chamo as pessoas para poder participar, fazendo até como tem aqui, olha, atividades para poder apoiar. Então, eu aguardo vocês. Convidado de segunda-feira foi o professor Elon. Tem sorteio, eu vou estar falando um pouquinho disso no final. Nós estamos fazendo sorteio, o convidado de hoje também vai estar fazendo... Nós vamos fazer um sorteio para ele dar uma consultoria, uma mentoria para você que está buscando atividade física na preparação do concurso. Então, hoje, o nosso convidado é o André que já esteve conosco aqui nas outras lives, e ele vai estar falando para você, seja para você que está buscando aprovação na área da segurança pública e tem o TAF, como o professor Elon fez, ou seja para você que quer entender por que a atividade física é muito importante. Reforçando para você que está entrando agora, pode ir mandando as perguntas aqui no chat, que eu vou entrando aqui e interagindo com o André. Ok? Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, André. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. Muito feliz mais uma vez aqui nesse projeto maravilhoso e para a gente colocar aí todos esses futuros servidores no condicionamento ideal, perfeito, não só para o objetivo de vida, né, profissional, mas também o objetivo de saúde. Ideal, perfeito. Ótimo, André. Então, agora, desculpa que eu estava entrando aqui para poder colocar ao vivo aqui. Então, André, assim, começando, a aula hoje vai ser literalmente sua. Então, nós estamos falando de um professor da área e ele vai estar trazendo conteúdo. Então, antes de tudo, André, eu queria dizer, seja muito bem-vindo de novo. Nós estamos na semana do TAF, que é o principal área da atividade física, que é fundamental para a área de carreira militar, carreira civil, aeronáutica, todos que exigem a parte física, mas nós sabemos também que tem pessoas que estão querendo passar num concurso e estão se sentindo cansada, fadigada e não entendendo essa importância. E a gente fala para um público em geral, aqueles que estão necessitando e aqueles que estão querendo compreender o melhor. Tem uns que vão fazer o concurso que é exigido barra, abdominal, corrida, natação, e tem aqueles que simplesmente não precisarão. Achando que tem uns que acham até que é irrelevante essa preparação, André. Agora é com você. Qual a importância realmente da atividade física na preparação do concurso público? Então, muito obrigado aí mais uma vez, Lívia. Como você colocou, a importância da atividade física, da prática de exercício físico, ela é, obviamente, mais focada aos futuros servidores que estão focando uma área onde voltada para a segurança pública,
como você colocou, militares ou da força policial. Então, isso aí é um fato que torna-se quase obrigatório. E tem um outro campo, que é a questão de você fazer a atividade como um todo, como uma questão de saúde, que também traz benefícios para o servidor. Inicialmente, eu vou me apresentar com um pouco mais de especificidade, como você já colocou, muito obrigado. Sou profissional de educação física, eu pós-graduado em performance humana, e eu tenho uma experiência prática com preparação de pessoas, futuros servidores, que não deixam de ser alunos, graças a Deus, com sucesso, e atrelado também à experiência que eu tenho como militar. Fui militar, fui de uma força especial, fui paraquedista do Exército Brasileiro, e experimentei não só toda aquela pressão psicológica e física que é necessário numa força especial, mas também por periódicos TAFs, onde o militar ele precisa estar pronto 100%. Isso me ajudará a aplicabilidade e conteúdo para ajudar, formar e preparar essas pessoas que estão com esse objetivo. Então, vamos lá. Primeiro slide aí seria a minha experiência. Estou pedindo... Oi, povo. Deu um probleminha agora na conexão do André. Então, a gente está voltando aqui. Nessa hora é uma das horas que mais tem live. Então, como vocês sabem, quem está entrando... Então, agora, Arismar, seja muito bem-vindo. Boa noite, Belo Horizonte. Estou vendo aqui você, seja muito bem-vindo. Professor André, ainda bem que ele estava fazendo a apresentação dele. Então, vai dar tempo suficiente dele começar com conteúdo para quem está entrando agora. Porque todo mundo acessando lives hoje em dia, a internet, por melhor que seja, acaba travando. Tá tudo ok já aí? Seja muito bem-vindo de novo, André. Estou de volta. Ai. Com certeza pode ter sido a minha intenção. É legal. Então, vamos lá nesse primeiro slide. A minha apresentação, algumas qualificações. Profissional de educação física, pós-graduado em performance, sempre trabalhei com esporte, com rendimento, sempre foi meu sonho. E já orientei muitas pessoas com propósito de função pública, e com êxito, graças a Deus, somado com a minha experiência que eu adquiri no período, um tempo atrás, mas um período que eu fui militar do Exército Brasileiro, fui paraquedista. Então, é uma força especial, uma força de alta prontidão. Então, parte psicológica, preparação física, periódicos TAFs, isso tudo contribuiu muito para que eu possa atender os futuros servidores, e não só a parte técnica, preparação física, mas também os outros pontos que cercam todo esse processo, que foi muito bem colocado lá pelo professor Elon, que não basta você somente treinar uma pessoa a correr, treinar uma pessoa a fazer abdominal. É um envolvimento que ele é mais extenso. O profissional ele precisa estar sempre atualizado com o edital, independente que possa se repetir, mas o edital é a ferramenta base. E fora a preparação física, são os detalhes, o regulamento e as condições que são colocadas ali, que tem que ser considerada a ansiedade, o nervosismo, dependendo
daquela prova do TAF, em algumas situações, o clima ele já é um pouco, uma certa tensão, que faz parte também de uma avaliação, principalmente quando o servidor ele se propõe a uma força especial, uma força policial. Então, quase todo o período de testes, ele tem uma carga emocional muito forte. Então, a preparação física ela precisa deixar a pessoa preparada fisicamente, mentalmente, psicologicamente, para que qualquer problema que aconteça ali não interfira no treinamento. E nessa parte que eu destaquei desse slide, aí é um artigo da lei, uma lei que ela rege, né, a parte jurídica de servidores, autarquias, enfim, e eu achei muito interessante porque já diz aí que o servidor ele precisa estar bem fisicamente e mentalmente. Então, como a Lívia colocou no início, independente da função, se vai ser uma função de uma ação militar ou policial, é importante que o servidor esteja bem psicologicamente, mentalmente e fisicamente. Então, praticar exercício físico, ele é fundamental para que você desenvolva as suas funções. No slide próximo slide eu destaquei os benefícios que a prática de exercício físico, inclusive é interessante eu colocar aqui para vocês, a gente sempre trata, até o tema da aula, a atividade, a importância da atividade física, mas a atividade física ela é muito abrangente. Eu já tive algumas experiências com alunos onde a gente perguntava, você faz atividade física? E o entendimento do aluno é que a atividade física é qualquer movimentação. Então, ele considerou a caminhada até a condução para o trabalho, ele considerou a caminhada ao mercado, ele considerou alguns momentos de brincadeira que ele tinha com o filho, e ele não está errado, porque a atividade física ela abrange não só essas movimentações diárias, e também o bloco do exercício. Então é importante que sempre quando a gente pensar em falar em atividade física, no caso aqui, a gente tem que incluir e destacar a prática de exercícios físicos, que aí é bem diferente, é uma coisa coordenada, é uma coisa elaborada, existe uma sequência, existe um rito, existe a individualidade, e aí a coisa se transforma numa ferramenta, e aí a pessoa começa a colher os benefícios. Para você perguntar para um profissional de educação física quais são os benefícios da prática de exercício físico, a gente fica falando durante 2 semanas, porque tem muito benefício. E mesmo que não tivesse tantos, eu ia incrementar, porque eu não posso ir contra a minha bandeira. Mas eu tentei destacar esses benefícios voltado aqui para a proposta do futuro servidor, porque quando você pensa, eu sou muito estratégico por conta da minha vivência de esportes. Eu já fui preparador físico da equipe de remo do Botafogo, já fui preparador físico de equipes de luta, atualmente eu lido com atletas do segmento fisiculturismo. Então a questão da competitividade ela está muito latente, e com isso é impossível você não atrelar as estratégias, e acho que é isso que move, é isso que dá a energia, porque cada caso é um caso, cada situação ela requer uma manobra, um pensamento diferente. Então eu penso, esses benefícios eu coloquei aqui para vocês, pensando já numa estratégia para o futuro servidor. Aqui nesse momento, a gente ainda praticamente não conseguiu seduzir o futuro servidor para ele entender, enxergar que praticar atividade física, exercício físico é não só uma obrigação, na verdade, é uma obrigação por conta da saúde e o benefício que isso traz. Não tem a menor necessidade de ficar provando
esses benefícios, porque tem muito material científico que respalda isso, tem muita pesquisa. A todo momento vocês devem escutar exercício, saúde. A questão interdisciplinar hoje está muito favorável, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, professores estão falando mais, estão mais próximos por conta disso. A ciência, a cada dia que passa, mostra que exercício físico ele é fundamental, é necessário. Esses benefícios que eu destaquei, como já disse, pensando já numa estratégia. Olha, então, o primeiro, onde a prática de exercício físico, eu vou falar agora exercício físico para ficar bem incisivo. Olha o benefício que ele gera em questões hormonais, o hormônio, né, serotonina, a noradrenalina, noradrenalina, são hormônios que eles, como eu destaquei aqui no slide, eles aliviam os sintomas da depressão. Poxa, André, mas você já está falando na depressão, já está dizendo então que o cara, ele já entra, ele já fica deprimido? Não estou dizendo isso. Mas o fato é que vai ser uma trajetória, um trajeto que o futuro servidor vai fazer, que ele sim vai ficar muito vulnerável a cansaço, a desânimo, a decepções e infelizmente, a depressão. E eu estou falando no processo de preparação do objetivo. Eu não estou considerando os problemas da vida do dia a dia. Muitos futuros servidores iniciam um projeto de preparação para um concurso com problemas de família, problemas pessoais, que já vem trazendo de longas datas, que ele já inicia o processo num estado já quase depressivo, ou se não, depressivo. Depressivo difícil, porque a pessoa com depressão, ela fica muito inerte, ela fica praticamente sem operação, é muito difícil, é muito perigoso. Mas você percebe que o aluno já está ali meio com a tendência muito baixa, moral muito baixa, e ele está depositando quase que a vida dele toda nesse processo. Então, a prática de exercício físico, ela estimula a produção desses hormônios que eles... Por que eles rebatem, eles ajudam no processo depressivo? Porque são hormônios que eles promovem para o corpo sensação de bem-estar, eles promovem melhor circulação do sangue, eles melhoram a questão de acelera a cicatrização, alivia sensações de dores. E o mais interessante aqui para nós, como eu falei, da questão da estratégia, são hormônios que eles interferem no cérebro. Como? Para não ficar muito complexo. São esses hormônios alterados, eles interferem na circulação, frequência cardíaca, e isso o corpo humano faz circular com mais intensidade sangue no cérebro. É a melhor coisa que um futuro servidor precisa, é sangue no cérebro. Não é nem sangue nos olhos, é sangue no cérebro. E o cérebro funciona melhor. Posso fazer uma interrupçãozinha aqui na aula, André? Principalmente com esse... Quando você quiser, ali, você que manda. Principalmente quando fala de sangue, adorei isso, sangue no cérebro. Eu quero que a Folha gentilmente me dê um cérebro para trazer e eu vou meter tinta aqui para poderem compreender. Primeiro, assim, explicação, eu estou anotando, eu fico anotando tudo aqui, porque depois nós fazemos o resumo. Legal. E nós colocamos lá no Você Mais Servidor as principais dicas, as principais insights. Lembrando, para você que está entrando agora, Ramon, Sabrina, Karina, Adriane, Pauline, Adri, todos que estão aqui, eu não consigo passar em todos aqui, sejam muito bem-vindos. O André está trazendo aqui desde o início a importância da atividade física. Então, já me mandaram aqui, a minha equipe já está mandando aqui pelo Instagram as perguntas, então eu vou estar fazendo. Legal. Mas isso é uma curiosidade, André, assim, quando a gente está falando de preparação física, nós sabemos que a maioria, pode ser até verdade ou não, que é o famoso eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para uma atividade física porque eu concilio trabalho, casa, família, marido, esposa, e realmente faz sentido, e eu tenho que estudar. Só que agora você tocou num tema de suma importância. A máquina do corpo mexendo
você vai poder falar quanto tempo é o mínimo daqui para frente, mas o quanto se mexer reflete justamente no cérebro, que é onde o concurseiro, o ex-concurseiro agora, futuro servidor, concurseiro é aquele que não passou, que estuda, não passa. Nós falamos do futuro servidor, você que está buscando e você que vai conseguir. Ele utiliza muito mais a mente, a preparação, o cognitivo, né, o racional. Como, André, o tempo mínimo? Perguntaram aqui, eu não tenho tempo, Lívia. Como deve ser, André, a preparação mínima ideal para esse parte do processo do concurso? Para aquela pessoa básica, aquela que está sem tempo, sedentário, um pouco acima do peso, até acima do peso, ou então também está num corpo teoricamente magro, mas está totalmente, que a gente sabe que isso pode acontecer, a pessoa está magra, mas está sem saúde. Qual é aquela preparação mínima para a pessoa já começar a perceber o ganho que ela tem com a atividade física? A educação física, eu costumo dizer, ela é maravilhosa porque ela nos dá muitas ferramentas que a gente consegue ajustar e adaptar. É igual você falar para uma criança, você quer um chocolate ou você quer 20 chocolates? Quanto mais chocolate, melhor. Então, quanto mais tempo você tem para você preparar uma pessoa, melhor, principalmente para aquele que está começando, porque o impacto da novidade, o impacto do diferente, ele fica bem pequenininho. Quanto menos tempo, o impacto maior, associando isso a uma data-alvo. Mas vamos lá. Uma pessoa conseguir dedicando aí 30 minutos por dia, e eu estou pensando naquela pessoa que diz que não tem tempo para nada, que é uma mentira. Uma vez, obviamente, brincando com uma aluna, ela falou que não tinha tempo para nada e narrou o dia dela inteiro. E aí, quando ela terminou de falar, aí eu perguntei para ela, mas aí você vai dormir que hora? Vou dormir de meia-noite, 11, meia-noite. Falei, tá bom, de meia-noite até 7 da manhã você faz o quê? Aí ela riu. Eu falei, e eu ri também. Eu ri agora, eu acabei de rir aqui. Então não fala que você não tem tempo. Porque você tem tempo, basta você se ajustar. Claro que foi um caso extremo, mas uma coisa bem organizada, e depende, de eu falar assim, tô falando assim, meia hora, isso vai depender da condição física de cada um. Ótimo. Mas vamos pensar assim, numa questão de saúde com foco, que nós estamos falando aqui de concurso. Se a pessoa conseguir dedicar 30 minutos diário, ela atinge o resultado. Ótimo. É importante você estar falando disso, André, pelo seguinte, lembrando a vocês que estão entrando aqui, todos os sábados nós temos uma mentoria ao vivo e eu chamo as pessoas que estão lá. E, André, nesse sábado, por exemplo, o Diego, que esteve conosco, ele disse que não tinha tempo para o estudo. E acabou que eu fiz justamente essa pergunta, tá bom, vamos ver o que você faz ao longo do dia. Tanto é que a ferramenta está até aqui, ó, feita, né? Foi a última que nós fizemos. Nós descobrimos que ele tem exatamente, da pessoa que não tinha tempo, ele tem 4 horas. Nossa! 2 horas, olha, 1h30 que ele vai do carro, que vai para o trabalho, que dá para ouvindo vídeo, dá para ir com vídeo aula tranquilo, ou colocando podcast, ou colocando no YouTube, escutando, enfim. Ele tem 1h30 de almoço, e aí acabou que no começo ainda colocamos 30 minutos de descanso. Então, hoje em dia, as academias, eu não tenho dinheiro para academia, parque tem disponível. Eu tenho dinheiro para academia, tem academias, não vamos fazer patrocínio aqui, porque não estamos sendo patrocinados, mas tem academia que funciona de 6 até meia-noite. É justamente essa organização. E você acabou de me dizer que em 30 minutos a pessoa já consegue sair de uma condição de sedentária para poder começar. Em quanto tempo, André, a pessoa já começa? Eu tenho 30 minutos, eu sou sedentária, eu não treino, e eu quero entender o benefício que eu vou ter na minha rotina de estudo. Qual é o tempo mínimo que a pessoa já consegue perceber isso? Vamos lá, vou dar um exemplo prático. A pessoa ela quer já sentir esses benefícios por conta do exercício na praticidade, no estudo. Se ela conseguir 3 vezes na semana, um tempo de 30 minutos, um mês, 30 dias aproximadamente, ela já começa a sentir melhores. Ela se sente mais disposta,
aumenta o rendimento, aumenta a disposição e resistência de estudo. Eu vou até contar um caso rápido aqui, engraçado. Eu não sei se... Eu fiquei pensando se eu conto ou não conto. Por que eu pensei nisso? Porque, como eu já falei, eu já trabalhei, já atendi pessoas com esse propósito, né, de concurso. E você também sabe disso. As pessoas, elas são capazes de coisas loucas para estudar mais tempo. E muitas vezes o mais não é o interessante. Então, eu atendi um rapaz que estava se preparando para o concurso de juiz. Então, a rotina dele, ele ia para a biblioteca 8 da manhã e ficava até às 18, 19 da noite, direto, estudando. Treinava comigo 6 horas. 6 às 7, falou, André, tem que ser 6 horas, porque às 7 horas eu tomo café com a minha família, vou para a biblioteca e só volto à noite. Aí à noite eu faço revisão e vou dormir meia-noite. Nesse ponto. Beleza. E aí eu descobri, porque ele escondeu, que ele estava numa pesquisa de um processo oftalmo, que eram exercícios que fortalecia a musculatura da órbita. E ele leu em algum lugar que quando você fortalecia esses músculos, ele conseguia uma autonomia maior de resistência para não dormir. E ele lê mais tempo. É isso aí. Eu descobri e eu falei para ele, depois de ter quase estrangulado ele, falei, você precisa dormir, seu louco. E as pessoas acham que não é importante, né? Vamos lá, André, aqui, enquanto tá aqui, ó, já estão entrando, Sabrina, deixa eu primeiro fazer a do Ramon. André, rapidinho. O Ramon está perguntando se o tempo chuvoso ou nublado, se ele ajuda ou atrapalha. Porque ele tem uma aptidão física melhor em atividade em dias nublados. Tem diferença? Tem, total. Porque o rendimento é melhor, menos calor, fica melhor de respirar, principalmente se você faz esse experimento na corrida. Mas eu vou aproveitar o seu gancho. Vai aí uma dica aí, já aproveitando essa pergunta. Você, quando for a data da prova física que você está proposto, você já precisa analisar a época do ano, se é uma época chuvosa ou se é uma época que faz muito sol. Porque você precisa treinar para a condição que você vai fazer essa prova. Se for uma prova, a época, uma fase chuvosa, cara, reza para chover para você treinar na chuva. Pensa sempre na especificidade do que você vai ser cobrado lá no momento. Mas eu acho que respondi, né? Claro, correr na chuvinha é muito mais tranquilo do que com o sol rachando, né? Com certeza. A Sabrina está perguntando para você falar um pouco mais com relação a manter o fôlego na corrida. Legal. Isso é 100% treinável. Mais para frente aí na aula eu vou comentar sobre isso. Isso é um resultado do treinamento. E o treinamento ele é específico para o tempo que você vai correr e a distância. Você condiciona, então você fica com a respiração muito mais tranquila. Qual é o objetivo do treinamento? Fazer com que você cumpra aquela distância no tempo determinado com o menor esforço possível. Na verdade, isso é o que o cérebro, nosso cérebro, que a Lívia sabe disso muito bem, ele é extremamente covarde, ele não sabe que a gente quer fazer corrida para poder entrar no concurso, ele não sabe que a gente quer ficar com o braço forte, e ele é extremamente econômico. Então, ele faz de tudo para que você cumpra as suas funções da forma mais econômica e eficiente. E o treinamento é exatamente isso. Você precisa treinar para que você chegue no dia da prova, você tem que correr 2.400 metros em 12 minutos, você tem que chegar no dia da prova com um condicionamento para fazer essa corrida 3 vezes, se for necessário. Você tem que chegar lá com uma sobra. Então, a primeira vez que você fizer, você vai chegar lá, cruzar a linha e falar para o cara, posso fazer o trajeto contrário? Você tem que chegar lá sobrando. É a gíria que a gente usa para quando a gente treina a pessoa para uma performance. Ótimo. André, só vou fazer mais uma pergunta em relação à corrida, que é o que mais estão perguntando aqui, até para você poder continuar na tua aula.
Sim. Então, a pergunta da Adriana, lembrando que, para quem ainda não segue Você Mais Servidor, que está lá no feed da Folha Dirigida, nós estamos com a semana do sorteio. Então, tem sorteio do livro do professor Elon, que fez na segunda-feira a live, que está salva no Instagram. A gente vai sortear no sábado, depois da mentoria, o livro e uma consultoria com ele. E o André, que está aqui, na próxima semana a gente vai fazer o sorteio do André. Então, Adriana, eu tenho certeza que a sua pergunta pode também ser tema. É seguir lá o Você Mais Servidor, seguir as regras do sorteio, vai que de repente você consegue atingir. Olha. Porque o que ela está pedindo é o seguinte, André, ela quer começar a correr do zero. Ela é sedentária ao extremo, ela tem local, mas está difícil começar. Torcendo para que seja você a sorteada, para ver como uma consultoria é importante. Então, como começar, André? Então, o primeiro ponto é se essa vontade de você começar a correr é por conta de um TAF que você vai se sujeitar para um concurso, ou porque você resolveu, não, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso começar. Por que essa pergunta, esse ponto de partida é fundamental? Porque, como eu disse agora há pouco, a intensidade, a programação de início é totalmente diferente. Quando você tem um prazo, você faz uma conta de trás para frente, para saber quanto tempo você tem para chegar naquele nível. Se você quer fazer porque você quer melhorar, nossa, isso aí é muito mais tranquilo. Que você é sedentária, obviamente, a gente é preciso fazer uma avaliação inicial. Essa avaliação inicial é como é que está a sua condição de saúde, então você precisa do médico. E depois uma avaliação com um profissional de educação física, para saber histórico seu, e a partir daí a gente traça o início de uma evolução que é gradual. A gente sai do normal, do básico, pro mais difícil, que é a grande caminhada. Caminhadas, e depois, com essas caminhadas, você, dependendo de como você começa, a gente evolui para uma caminhada mais rápida. Dependendo do percurso, a gente pode evoluir para uma caminhada com ladeira e depois alternar com corrida. Então, é perfeitamente, muito tranquilo você conseguir. Aquelas pessoas, eu tenho vontade de correr, mas eu tenho certeza que eu não consigo porque eu não tenho fôlego. Eu tenho certeza que você consegue. É só fazer um pouquinho. Olha que você não está nem vendo o que ela está escrevendo aí. Então, dona Adriana, a primeira coisa, você tem que acreditar em você, mulher. Porque ela está dizendo o seguinte, ela tem 48 anos e ela quer melhorar o estudo e ela tem 48 anos. Ela falou o seguinte, tem lugar, ela quer melhorar o concurso e a memória, está achando que não consegue. Como não consegue? 48 anos é a melhor idade, mulher? Não, vamos lá agora. Não, como é que não consegue? Vai conseguir. Você acabou de assumir agora um compromisso. Você vai conseguir. Exatamente. Agora gente pode continuar mandando as perguntas que eu estou interagindo aqui do lado, mas agora o André vai continuar com a aula dele aí. E daqui a pouco eu entro de novo fazendo uma pequena interrupção, mas agora é contigo, André. Vamos lá. Então, eu estava comentando e reforçando os benefícios que o exercício proporciona. Falei um pouco dos hormônios, que são hormônios, eu selecionei esses pontos, porque são hormônios que eles têm uma interferência muito direta na sensibilidade, na sensação que eles provocam. Então, sensação de bem-estar, sensação de ânimo, facilita a circulação. Foi onde eu parei lá na questão da circulação do cérebro, que é a caixa, é onde sai o comando, é onde vocês precisam ter o sangue a todo momento, levando nutrientes, levando oxigênio, levando tudo que é de bom para que o seu cérebro consiga funcionar. E aí, o que você precisa é o foco, a concentração, a facilidade de percepção, de interpretação do que você está lendo, do que você está escutando numa palestra, o fortalecimento da memória, tudo isso é fortalecido. Então, até agora a nossa amiga que perguntou lá, que ela queria começar, você fazendo exercício, olha aí os benefícios que você consegue. A minha função do concurso que eu estou querendo não é nada funcional, não é nada operacional.
Beleza, mas você precisa ter uma cabeça boa. Você precisa ter lá o seu cérebro funcionando 100%. E o exercício proporciona isso, e proporciona isso em pouco tempo. Então, o apelo, já aqui nesse momento, é um apelo específico para o que vocês estão propondo para a vida de vocês, de um futuro, de um alvo, de uma meta muito curta, muito próxima para ser atingida. Mas que você colhe benefícios para o resto da vida, porque você acaba que você adere à questão de manutenção na prática de exercício, ou pela saúde, porque você sente a melhora, ou pela obrigação, no caso dos servidores aí com função operacional. Então, é de extrema importância o exercício. Esse último ponto que eu coloquei aí, que promove a autoestima, eu coloquei a libido, isso eu troquei em cima da hora, tá? Porque eu coloquei, ia ser uma coisa mais incisiva, melhora a questão de afetiva, melhora as suas relações, relação sexual, relação de toque, relação prazerosa. Gente, esse processo que vocês estão, de estudo, de concurso, como eu falei, é muita tensão, é muita pressão. Começa por vocês mesmos se cobram. Dependendo de algumas pessoas que geram uma expectativa para a família, para pai, para mãe, já aumenta essa pressão. Ou para o seu companheiro, sua companheira. Fica uma coisa muito perigosa. Eu acredito que vocês saibam, mas é muito comum em casais abrir mão de suas funções profissionais para se dedicar 100% à preparação para um concurso. E fica a critério do outro companheiro ou da outra companheira meio que arcar com os custos, com toda a parte. Para quê? Para que essa pessoa tenha essa liberdade, essa tranquilidade de fazer sua preparação. Então você mexe com relação, você mexe com uma série de fatores que se você não controlar isso pode atrapalhar. Então, a questão prazerosa que eu coloquei lá no final, o exercício proporciona sim. Ele te dá ânimo, ele te deixa você mais capaz, você se sente melhor. Então, você produz, você tem esse sentimento de ficar melhor, se sente capaz e, obviamente, que a sua relação ela fica muito mais calorosa e fundamental. Então, pessoal, vou usar aqui uma forma mais polida de se falar isso, não deixem de se relacionar nesse período, porque é um fator positivo que gera cargas positivas e é o que mais um futuro servidor precisa nesse momento, nessa trajetória, que ela é muito intensa, ela tem muita cobrança. Então, comemore o que você conquistar no período, nessa transição, e se permita comemorar, se permita ter um momento lá de dormir, igual o outro maluco que eu falei, que não queria dormir, queria fortalecer a musculatura dos olhos. Tudo que você faz organizado, você consegue atingir sem impacto forte. Quanto menor esse tempo, mais intenso, mais impacto fica. No slide seguinte, eu fiz a separação de 2 blocos aí, e eu chamei o bloco essencial para as pessoas que pretendem ou que iniciem a fazer a prática de exercícios e atividades, mas sem a necessidade de uma função operacional, e o bloco específico, justamente o contrário, daquelas pessoas que não têm escolha, precisam fazer os exercícios, porque é uma etapa do concurso. E esse bloco, esse círculo no centro, que eu coloquei prioridade, é exatamente o que define quando e como você vai fazer os exercícios físicos. Exatamente o que eu acabei de explicar. Numa função operacional, ele é obrigado a treinar, então ele tem que dar uma certa prioridade que ele atribui. Talvez não. A prioridade, o peso, deve ser o mesmo que as disciplinas que ele está estudando para a parte teórica. E no grupo essencial,
a prioridade é que a pessoa define, eu não vou precisar ser testado fisicamente, então eu posso deixar isso aí lá para o final, ou nem fazer. Mas abre mão, desperdiça dos benefícios que eu falei agora, e que estão ligados diretamente com o seu objetivo, que é a parte intelectual, que é o estudo, que é manter a sua cabeça boa, para que você possa atingir o objetivo, o seu propósito. E essas ordens que eu coloquei, exatamente quando, muito comum, a maioria das pessoas seguem, infelizmente, esse roteiro. No grupo essencial, a pessoa ela se incomoda, né? Se incomoda por quê? Geralmente por questões estéticas, tá? Então bate aquele incômodo, depois procrastina porque dá para segurar. Também tá no inverno, vou começar a usar uns roupões grandes, ou o cara, não, põe uma camisa. Não, eu começo a gente vai para a fase seguinte, que é o boicote. Você começa a se boicotar, você fala, não preciso de exercício agora não, porque eu não estou querendo me envolver com ninguém, então meu corpo pode ficar um pouquinho mais gordinho, posso ficar um pouquinho mais assim, mais assado. A pessoa sempre foca o exercício para a questão estética. Tudo bem, é muito mais fácil a estética dar um alerta do incômodo, porque quando o alerta é questões de saúde, aí a coisa fica mais perigosa. Quando você tem lá uma questão de saúde, vai no médico, e aí quando você sai lá do médico, o cara fala para você, olha, você vai tomar esse remédio, mas você precisa se mexer, você precisa fazer exercício, aí você já sai de lá com a sua moral derrubada, porque aquilo vem como um peso, como uma obrigação, como se fosse um remédio fazer exercício físico. Tudo bem que tem muitas pessoas que não gostam, você não precisa amar isso, tem gente que não gosta. Eu já recebi vários alunos que antes do bom dia falam, pessoal, eu odeio malhar. E eu sou dessas. Bom dia depois do treino. Deixa eu até fazer aqui só mais uma observação. Eu digo que eu malho por obrigação. Então, quem aí... eu digo sempre para o pessoal que está correndo... eu tenho uma história, o pessoal pode ver lá, a Lívia F. Cavalcante, eu emagreci 45 quilos de forma natural e eu não queria o concurso público. Eu estava indo para uma bariátrica e quando eu vi como seria a bariátrica, depois eu falei, eu vou tomar vergonha na cara. Então eu fiz personal, academia e dieta, ponto, e consegui. Saí na revista, enfim, isso é outro papo de outra live. Mas quando realmente eu comecei a correr, eu cheguei a correr 16 quilômetros. Então, para quem está dizendo que tem aí 48 anos, eu tenho 40. E eu faço por obrigação, André. E eu faço todo dia e é por obrigação. Então, para quem está dizendo o seguinte assim, olha, eu odeio malhar, aqui é verdade nua e crua. Nem sempre é prazeroso, mas vocês coloquem na cabeça que é fundamental essa parte. E depois que vocês conseguirem o benefício, já vai virar rotina e hábito. O que eu fiz essa... Boa, a Adriana diz assim, olha, Felipe Tavares, exatamente, é importante. Então, é fazer o que tem que fazer, gente. Se não gosta, encara que faz parte do processo. Se não é legal, encara que faz parte do processo. Se não está prazeroso, encare e faz parte do processo, porque até quem não gosta está fazendo e vai conseguir passar. André, eu só fiz essa pausa primeiro para dizer que eu sou dessas, bom dia, só depois que treinar. A Sabrina perguntou se o anticoncepcional, como você estava falando de remédio, afeta o desempenho nas atividades físicas. Geralmente, vou associar com alto rendimento. Quando você trabalha com atletas, né, mulheres de alto rendimento, se elas puderem abrir mão dos anticoncepcionais, ajuda muito, porque interfere não só no rendimento, mas também mexe muito com a questão hormonal, que a mulher já tem muito, né, comparado ao homem, assim, é muita reação hormonal. Então, só que isso não significa mas eu tem mulheres que elas usam anticoncepcional nem pela questão de relação, de contraceptivo, mas por corrigir outros problemas. Alguns anticoncepcionais, eles agem no sentido de
uma prescrição para outros problemas. Então, óbvio que você consegue ter resultado, praticar exercício físico. Isso não significa que você, caramba, não vou passar no TAF. Não, não é isso. Agora, nós estamos falando aqui, o que você pode melhorar? Se você pode passar a beber mais água? Posso. Então, beleza, você melhora. Você consegue conversar com o seu médico e ele tirar esse remédio, nem que seja por um período? Consigo, sem problema. Então, se puder, se não for um impacto na sua vida, e aí eu falo vida no geral, namorada, esposa, enfim, e não tem nada vinculado com um tratamento, com um problema, aí beleza. Se você puder, vai lá no seu médico, combina com ele, ou de repente ele consegue um menos agressivo, enfim. Se você puder, beleza. Obrigada, André. Até porque é o seguinte, quando você fala de médico, lembrando aqui para a nossa audiência, a gente está fazendo uma equipe multidisciplinar, então tem até situações que eu vou ser um pouco delicada, como eu já respondi aqui no chat, a gente vai respeitar acima de tudo. Se é nutricionista, a gente vai trazer um nutricionista, por mais que o André entenda, mas ele é professor da área da educação física, porque a gente respeita, acima de tudo, o limite de atuação. É igual, de repente, eu pegar um influenciador que não entende absolutamente nada de atividade física. A gente está falando com uma pessoa que já foi militar, uma pessoa que trabalha com isso e, acima de tudo, que desenvolve pessoas para alcançar performance. Então, quando a gente está falando de médico, nós, semana que vem, vamos ter um médico do Corpo de Bombeiro, que vai estar falando de ansiedade e pode responder perguntas próprias da medicina. Isso é para que você tenha cuidado, acima de tudo, com o que você está consumindo de conteúdo, futuro servidor. Porque práticas é vivência. Só que vocês tenham experiências sendo orientados por profissionais da área. E sempre vamos trazer seriedade aqui no nosso programa. Ok? André, mas o Ramon me perguntou, o Arismar perguntou o seguinte, se pode falar sobre alimentação adequada para melhorar o rendimento físico. Eu disse que iria perguntar, mas se fosse algo muito delicado, a gente vai trazer um nutricionista, que é o Roberto Nogueira, na última semana, para estar falando. Então, por isso que eu estou sendo bem transparente com vocês, porque, embora ele entenda da alimentação, ele não é nutricionista. E aí está invadindo o campo do outro profissional. Ok, André? Não, então pode tocar daí. Fizeram só essa pergunta aqui e perguntaram também o seguinte: se o treino de manhã ou de noite, ele rende diferente, porque um treina à noite e tem medo da prova ser de manhã, como é que ele pode fazer isso? Não, eu concordo com você, voltando aí do início desse tema, de cada um respeitar a sua parte técnica, isso é fundamental. E a necessidade de Roberto Nogueira, parceiraço, conheço ele, atleta também, trabalhando já nessa função aí, e a nutrição, a alimentação, o que eu posso falar para você é o seguinte: nada que a gente ou qualquer pessoa não saiba. Eu tenho, porque essa pergunta, eu não estou dizendo que essa pergunta que você fez, ela teve esse propósito, tá? Eu só estou dizendo que é uma experiência muito comum no profissional, que a pessoa às vezes pergunta com certo medo e tal, mas na verdade o fundo da pergunta tem alguma coisa que me deu posso tomar alguma coisa que me dê um ânimo? Eu acordo muito cansado e eu só tenho a parte da manhã para treinar, eu preciso de uma motivação. Tudo isso é visto pelo nutricionista, de forma personalizada. Cada pessoa é uma pessoa, reage de uma forma, tem um metabolismo, tem carências. Então, você ir no nutricionista, ele vai pegar lá um exame, provavelmente te pede um exame, e a partir daí ele vê o que tem de carência, porque às vezes a gente tem carências em vitaminas, em minerais, que impactam diretamente no rendimento. Então, às vezes, você resolve uma questão com tanta simplicidade e com baixo custo, ao contrário que, de repente, você tenta dar uma autoconsulta e tentar outros meios acreditando que isso vai te ajudar. Então, na nutrição é tudo que a gente já sabe. Evitar a gordura, evitar refrigerantes, coisas gasosas, priorizar o alimento, comida. Tá? Isso está sendo falado muito.
por vários médicos. Se você olhar aí nas redes sociais, tem muito conteúdo quanto a isso. A ciência, ela nunca segue uma linha reta, né? Ela vai por curvas, subidas e descidas, e é isso que é bacana. Eu posso estar aqui falando um assunto com um respaldo científico e amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, falar ao contrário, por conta que a ciência mostrou que agora é o contrário, ou que descobriram que é o contrário. Então, a gente usa a ciência de base. Então, come comida. Eu não posso, tudo bem. Aí, por isso que eu digo, o nutricionista é legal, porque ele vai fazer uma dieta para a sua condição. Pô, eu entro no meu trabalho e não tenho como sair, enfim. Mas, se puder, prioriza comida. Comida, arroz, feijão, macarrão, carne, legumes. Isso é o grande... Parece simples, parece básico, mas é o grande... é a grande dica para você ter um rendimento bacana. Entendeu? Então, vai por essa linha aí. Evita o que a gente sabe que tem que evitar, essas farinhas, biscoitos, essa coisa toda, que tudo de bom, né, na verdade, né? Tudo que é gostoso. Eu tenho um amigo que fala assim, cara, quer comer bem? Evita tudo que é gostoso. É exagero, mas realmente as coisas que fazem muito mal, geralmente são muito gostosas. A questão do horário do treino, lá na frente, eu vou comentar sobre isso, mas quando você faz uma organização de preparação física, você prevê que faltando, na verdade, deixa eu corrigir, eu, André, faço isso, faltando 20 dias para a data, para o alvo, né? Eu digo, o alvo é a data do teste, você deixa esse espaço exatamente, que a gente fala assim, para dar polimento, mas exatamente para fazer os testes. Você começa a fazer os testes, começa a manipular os horários, começa a fazer essa transição para que você já chegou ali com tudo pronto, você já chegou ali preparado, e a partir dali, nesse tempo, você só dedica só para fazer esses experimentos. Tá? Então, isso é uma questão. E a outra questão que também é bem interessante, às vezes a pessoa só tem aquele horário para treinar durante a semana. André, de segunda a sexta, eu só consigo treinar de manhã. Então você vai treinar de manhã. Não tem jeito. Eu só consigo treinar à noite. Beleza. Eu tenho o dia inteiro, eu posso escolher. Então a gente vai obedecer à individualidade biológica. Cada pessoa nasce de um jeito. Tem gente que não funciona de manhã. Chega de manhã, não sou ninguém, eu não falo com ninguém, eu não tenho fome, eu não quero olhar para ninguém. Então essa pessoa ela não vai conseguir treinar de manhã. Tá? Então, se a pessoa tem essa flexibilidade, a gente respeita a individualidade biológica. O que é isso? Qual é o dia que você se sente melhor para fazer esforço, para você treinar? Aí a gente escolhe isso. Caso contrário, a gente tem que adaptar, infelizmente. Mas quanto mais barreira, mais difícil, mais pegada fica o treino. Então, dando continuidade aqui no processo, não, podemos ficar deixa eu te mostrar mais um pontinho no slide anterior. Isso, estava falando que a pessoa lá tem um incômodo, tal, ela adiou, de repente ela vai, se boicota, coloca um monte de coisa na frente, mas aí quando cai a ficha, ela fala assim, não, eu preciso começar. Aí ela começa, mas aí ela começa de um jeito desordenado. Ela começa de um jeito desordenado, porque já está com desespero, ou às vezes recebeu já um puxão de orelha do médico, ou puxão de orelha do companheiro da companheira, ou familiar, ou amigo, ou já está começando a se sentir mal, aí começa de uma forma desordenada. O que é isso? Começa com uma atividade que talvez não goste, ou não consegue identificar a atividade melhor para você começar, não consegue limitar o volume de exercício, a intensidade, o esforço, o tempo, e aí a coisa fica totalmente enrolada e, desiste. Essa sequência ela é muito comum, inclusive pessoas que não estão na pegada, na proposta de concurso. Esse roteiro que eu coloquei aí, ele é muito comum, e para a gente evitar esse roteiro aí, é aquela questão de você se rende, faz uma pergunta para um profissional, para uma pessoa especializada, porque é necessário conhecer, é necessário conversar com a pessoa, separar
pontos fundamentais que servem de base para se criar uma estratégia para a pessoa começar a fazer exercício. Principalmente as pessoas que não gostam de fazer exercício, como a nossa amiga Lívia. Se eu chegar e jogar alguma coisa por cima dela, assim, é mais difícil dela engajar, é mais difícil dela começar. No caso dela não, porque ela já começou, então já estamos num processo diferente, processo de cobrança. Mas, para iniciar, para tirar a pessoa do zero, tem que ter muito cuidado, porque a gente precisa criar um ambiente, criar a situação melhor possível para essa pessoa não desistir. E é aquela questão, né, Lívia? 21 dias, se não me falha a memória? 21 dias. Ó, faz aquilo que você não quer durante 7 dias, reforça em 14, se desafia em 21 e quando vira 28 já virou um novo hábito. Novos estudos, como a gente falou da ciência, dizem que são 60, 90 dias, só que é comprovado pelo poder do hábito, que é do Charles Duhigg, que é considerado a maior autoridade, e hoje em dia tem até hábitos atômicos, são pequenos hábitos durante 7, 14, 21 e 28 aquele hábito já vira. Eu realmente malho por obrigação mesmo. Não é prazeroso, vou mentir, se for prazeroso, corro daqui até o Flamengo por melhorar meu condicionamento, por já ter 40 anos, por falar disso, por ser congruente e da importância da minha saúde, porque eu não sou mais uma menina. Mas dizer que é prazeroso, só que já virou hábito, então 6h30 da manhã eu acordo e vou. Com chuva, com sol, vou. Tem que ir, eu vou. Vamos lá, André, que tem mais... Daqui a pouco tem live de novo da Folha, vamos só, porque daqui a pouco tem uma live da Polícia Civil, dicas de informática aqui. Ótimo. E o outro lado, que é o bloco de específico, a pessoa tem obrigação, então ela já não tem como escolher, ela precisa fazer aquele roteiro. Só que, como até colocou no professor Elon, a pessoa deixa, não, vamos deixar isso aqui para o segundo plano, porque o importante é estudar, eu tenho que me dedicar à parte teórica, isso aqui depois eu vejo. Ou, pior ainda, aquele que já pratica e que já se julga, pronto. Então deixa para segundo plano, deixa para lá. Aí chega uma hora do momento da realidade, que ele vê que a coisa apertou, e se a pessoa espera passar a fase teórica para começar a preparação para a parte física, olha, a chance disso dar errado é 80%. 80%. Inclusive para aqueles que já praticam. Você precisa começar antes. Começar junto com o estudo, com a parte teórica. Tá? E aí, mais uma vez, como o outro grupo, começa de uma forma desordenada, começa a bater desespero. Você precisa entender que tem a fase de adaptação gera dor, gera incômodo, até passar essa fase e você começar a desenvolver, produzir resultado com o exercício, isso leva um tempo. Então, o que acontece é a reprovação, infelizmente, e aí depois da reprovação, quando a pessoa passa, infelizmente, por esse processo, ela vai lá na frente, na minha apresentação, e fica chateado, deprimido, fica com problemas muito mais difíceis de você depois tirar essa pessoa de novo lá do fundo do poço, e botar ela ativa de novo para tentar uma segunda, terceira, até a hora que consegue. No slide seguinte, aí eu já entro com umas informações assim mais para ajudar você a começar essa rotina e não desistir. Então, eu coloquei alguns pontos que eu julguei fundamental assim, para o pessoal essencial, reforçando, o pessoal que precisa fazer essa atividade para ajudar no benefício, sem a obrigação lá da função operacional, e os específicos com função operacional. Então, você precisa, esse papo que fala assim, não, eu vou começar e eu vou começar levinho, foi a resposta que eu dei para a nossa amiga lá anteriormente. Esse começar levinho, tome cuidado, você tem que começar com uma intensidade, com esforço adequado para você, para o seu condicionamento, para como você está nesse momento. Porque às vezes você começa muito levinho, aquém do que você realmente precisa de estímulo, e isso acaba que vira um desestímulo, isso acaba que deixa você chato, enche o seu saco, já não é uma coisa que você gosta, e aí fica fácil de você parar. Então, como é que você vai saber esse esforço que você precisa iniciar? Quando a gente faz uma avaliação, quando a gente faz alguns testes com você no início. Então, tem que testar antes para saber como é que você está. E são testes super tranquilos, para depois a gente você começa a fazer o exercício numa intensidade sua. É uma intensidade
Fácil? Mas é uma intensidade programada para você. Colocar uma meta fácil de atingir, isso aí é muito básico. Você comecei ontem, hoje eu já quero, já tá, né, bom, minha estética bem, quero estar forte, quero estar com pernão, Não, calma. Coloca uma meta curta que você consiga atingir, seja ela de peso que você quer perder, cuidado com isso, porque o peso varia muito, retenção líquida, roupa, como é que pesa. Coloca metas que você consiga enxergar e você consegue atingir. E quando atingir, você comemora. Isso é importante. Outra questão também é meta, valorizar os momentos de glória, que eu já coloquei, e não começa muita coisa junto ao mesmo tempo. Sabe? Às vezes, assim, é muito comum a pessoa acorda, é hoje. Comecei a dieta, comecei exercício, cortei o cabelo, voltei a religião. Não começa muita coisa junto, que a chance de você falhar vai ser grande. Principalmente quando isso estiver aliado com exercício físico, principalmente quando você não tem o hábito, o gosto pelo exercício físico. Então, começa com uma coisa de cada vez, vai aos pouquinhos e tal, depois você vai aderindo, você vai incorporando isso. Voltando, indo para o lado específico, o mais importante dessa questão aí é você começar a preparação física junto com a preparação teórica. André, mas aí eu vou fazer muito tempo. Sim, vai fazer muito tempo. E é como eu falei lá no início, quanto maior o tempo você tiver para se preparar fisicamente, menos impacto você vai ter na sua vida. Então, se você não gosta de fazer exercício, cara, começa antes. Por quê? A organização de evolução para você atingir, ela vai ser bem espaçada. Vou dar um exemplo. Quando eu vou fazer uma preparação de alguém, um planejamento, eu já vou lá, qual é a data? Primeira pergunta, qual é a data? Quanto tempo nós temos? O dia do concurso, o dia da prova é a data tal. Eu pego dessa data para trás e já faço uma conta para trás. Aí começa o desmembramento. Quais são os dias que você pode treinar da semana? E vamos destrinchando. Quando eu tenho essas informações, eu pego vou dar o exemplo do abdominal. Quantas abdominais você precisa fazer lá no dia da prova? Eu tenho que fazer 30 abdominais em 1 minuto. Tá bom. E quanto tempo nós temos para você atingir essas 30 repetições em 1 minuto? Vou dar um exemplo. 4 meses. Poxa, então nós vamos dividir essas 30 repetições em 4 meses. O seu treino vai ser fracionado. E aí ele é organizado. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 20, semana 30. Fulaninho, na semana 1, você tem que terminar essa semana fazendo meio abdominal. Você vai fazer um treino, quando chegar lá no sábado, na sexta, no domingo, você tem que fazer meio abdominal. Beleza, fez? Ok, comemora. Semana 2, fulaninho, você tem que fazer um abdominal. Semana 3, um abdominal e meio. E aí você faz uma progressão que não é agressiva. Dá tempo de você treinar e evoluir. Se você vira para mim e fala, André, eu tenho que fazer 30 abdominais, daqui a 1 semana eu nunca treinei. Eu não vou abandonar você porque eu não abandono nenhum projeto. Mas tenha certeza que você não vai conseguir fazer 30 abdominais em 1 semana num estado sedentário. Você sai do 0 até o seu 100%. Então, essa organização, esse desmembramento do treinamento, ele é fundamental para não ficar pesado, para não agredir mais a sua preparação. E você faz isso tudo. Subida na corda, natação, teste de velocidade, corrida de fundos, flexão, barra fixa, tudo você consegue dividir, desmembrar no seu tempo de preparação. E ainda no caso do específico, o que acontece? Depois que essa pessoa ela entra, passou no concurso, parabéns, felicidade, a vida dela operacionalmente vai continuar. E ela vai ter que continuar se preparando, treinando, goste ou não. Então, aí nesse caso já se faz uma revisão na sua preparação física. Por quê? Porque tem algumas atividades, algumas forças operacionais que por si só já tem a preparação física que é bem extenuante, que é bem específica. Beleza. Mas não tem... pode ser que você precise, que você sinta... Eu já fiz um atendimento de um policial que falou, André,
eu tô de uma força especial, a gente tem lá nosso treinamento, nossa preparação, o negócio lá é pesado, só que quando eu tô com dificuldade de sustentar o meu armamento quando eu tô numa operação e eu tô deitado, quando eu tô agachado, quando eu tô de cócoras. Então, vamos fazer um trabalho específico para você fortalecer essa musculatura, essas solicitações, para que você dê continuidade e tenha uma vida útil e uma vida segura, porque na questão operacional, o seu condicionamento físico é praticamente um armamento, uma ferramenta que você tem a seu favor. Entendeu? Se você não condicionar, se você não tiver uma força para dar um pique, para subir um muro, para poder fazer uma incursão, você coloca a sua vida em risco de primeiro momento. Vamos lá, Lívia. Eu acho que esse tema aqui é muito pouco, porque nós já passamos da hora, a Folha está me matando aqui, porque depois da gente tem uma nova live, que é do pessoal que está na pegada da Polícia Civil aí, quer entender da informática. Então, assim, primeiro batemos aqui 10 minutos, perdão a vocês aí que estão querendo esperar outra Folha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer o André daqui a 15 dias de novo, na semana do militar específico, que eu vou ajustar, que está tudo montado aqui, para que ele possa falar. Te peço desculpa, André, eu sei que tem mais conteúdo, mas com as perguntas a gente sempre interage. Se fosse o Instagram, já teria travado. Então, eu queria te agradecer imensamente, André. Lembrando, a rede do André, como ele está dizendo aí, é @pessoapersonal. A gente vai deixar no Você Mais Servidor os contatos dele, lembrando que vamos ter sorteio do André, da consultoria do André. Vai sair no Instagram de sábado do Você Mais Servidor, porque esse sábado nós estamos fazendo do livro e do Elon. Nós temos um grupo do Telegram para você que quer entender um pouco mais. Lá no Você Mais Servidor nós temos um e-book falando das emoções, principalmente para quem está entrando agora, querendo começar no concurso. Esse momento de isolamento social, pandemia, cancela ou não cancela concurso, nós fizemos um e-book. Baixa lá na bio para você entender. As lives estão salvas no feed da Folha Dirigida e estamos também transferindo para o Você Mais Servidor e essa daqui do YouTube. Então, queria agradecer imensamente todos vocês. André, pode dar suas considerações finais aí, mas você vai voltar, homem, para a Semana da PM, que a gente vai ter uma live específica da Semana do Militar, que com certeza em 1 hora a gente não consegue atender todo mundo, porque, e olha que eu anotei todas as perguntas, eu vou alinhar com o André, sim, para que a gente já entre na próxima live, provavelmente no YouTube, no Instagram, para ser mais dinâmico. E, acima de tudo, gente, traga um caderno, reveja essa live, manda as dicas, manda os pedidos, tanto pelo direct como pelo Instagram, pode ser aqui pelo YouTube, para que a gente possa, acima de tudo, estar trazendo soluções para as dúvidas de vocês. Só não parem nesse momento. Como a gente diz assim, pode ser desafiador, pode ser desgastante, pode ser de desânimo, mas no final compensa. Então, muito obrigada, André. Pode dar aí a sua despedida. Desculpa te cortar, mas infelizmente ou felizmente a gente tem agora uma outra live e é assunto demais a importância da atividade física e pode deixar suas considerações aí, André. Sim. Então, reforço, eu agradeço, né, pela essa oportunidade, falar de conteúdo que eu amo, que eu gosto de fazer, que eu sinto prazer, que eu vibro junto. Não desistam, não descuidem do exercício, não descuidem dos prazos, data. Como eu falei aqui já diversas vezes, quanto maior o tempo, mais chance tem de a gente preparar com a melhor forma possível. Não pensa, eu não consigo, eu não corro, eu nunca corri, eu nunca fiz uma barra. Você vai fazer 5, 10, 12. Você faz. Só precisa ter tempo para treinar você. Tá bom? Foco e não deixa a moral cair, não. Obrigado, Lívia. Muito prazer mais uma vez estar com você. Beijo grande. Até a próxima. Eu que te agradeço, André. Fiquem com Deus. Fica com Deus, André. Já estão pedindo que você volte aqui. E eu tenho certeza que vai ser de muita contribuição, de muito conteúdo mesmo. E a gente vai voltar com o André aqui. Obrigada a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Beijo para todos.